Olá, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos vivendo um novo dia. Louvado seja o nosso Deus pelo seu cuidado na noite que passou, por estar nos dando esta oportunidade de viver mais um dia e por colocar diante de nós as bênçãos que necessitamos para viver esse dia. Hoje eu quero compartilhar contigo uma mensagem baseada nas palavras do apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 19. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Como é comum as pessoas tentarem justificar os seus erros, colocando a culpa nos outros, não é mesmo? Crianças já sabem dizer, a culpa foi dele. Os adultos aperfeiçoam a técnica com argumentos e às vezes fazendo mau uso da lei. Mas isso não é nenhuma novidade. Já vem desde o cenário da queda em pecado, quando Adão jogou a culpa em Deus e em Eva, dizendo: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Uma das primeiras consequências do pecado é colocar a culpa no outro. O ser humano caído em pecado não consegue assumir os seus erros e, mesmo quando assume, não sabe lidar com o arrependimento. Quando Martinho Lutero, que foi o grande líder da reforma da igreja no século XVI, cujo movimento lembramos de forma muito especial neste dia 31 de outubro, quando lá em 1517, ele afixa nas portas da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses, afirmações convocando a igreja para um debate, para um estudo na palavra de Deus, apontando vários abusos que estavam sendo cometidos e dando início de forma mais efetiva ao movimento depois chamado de a Reforma Protestante. Na época de Lutero, e isso era uma realidade na sua própria vida, esse arrependimento era mostrado exteriormente em forma de penitência, ou seja, autoflagelo, rezas, obras e indulgências. Mas nada disso resolvia o problema. Por muito tempo em sua vida, Lutero pensou que Deus era mau, alguém que esperava a perfeição plena dele e que estava prestes a condená-lo. Quão aliviado ficou Lutero ao descobrir que viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, como diz Paulo em Romanos 1,17. Ou seja, que o justo viverá pela fé. Em nossos dias, muitos ainda tentam conseguir a salvação ou o favor de Deus por meio de dízimos, penitências e obras. Porém, Deus nos mostra claramente em sua palavra, e está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. E esta fé não é uma fé qualquer, muitas vezes sinônimo de pensamento positivo. Esta fé da qual a Bíblia fala é a fé que confia plenamente em Jesus, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Esta fé transfere à cruz de Cristo todos os nossos pecados, vergonhas e tropeços. Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar e nos chama de justos.
justificados não por desculpas humanas, mas pelo sangue dele derramado na cruz. Que você possa confiar sempre de que de fato o sangue de Jesus é o que nos purifica dos nossos pecados. Somente por Jesus estamos em paz com Deus. Somente por Jesus e com Jesus haveremos de entrar pelas portas do céu para viver eternamente na presença de Deus. Não são as nossas obras que nos justificam, que nos desculpam diante de Deus e muito menos que nos salvam. O que nos salva é o sacrifício de Jesus, que se torna benéfico a nós quando confiamos nele como nosso Salvador. Ore comigo. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por estar me concedendo esta bênção de viver mais um dia. Obrigado por todas as demais bênçãos que Tu tens colocado diante de mim. Obrigado especialmente porque, diante da minha incapacidade de conseguir o perdão para os meus pecados e a salvação eterna, Tu vieste ao meu encontro e ao encontro de toda a humanidade, na pessoa do Teu Filho, para que por meio da Sua morte e ressurreição pudéssemos ter perdão, vida e salvação eterna. Leva-me a sempre confiar que Jesus é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que não há nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com Ele. Guarda a mim e também a todos os meus queridos em mais esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe teu dia. Um grande abraço da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.